Olá, alunos da turma 2001, como vocês estão? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre a questão do Google Class, tá? Só 1, 2, 3 alunos me respondem lá, né? Eu sei que a nossa disciplina merecia mais contato, né, da gente, devido à redação em si, né, a produção textual em si, mas infelizmente está nessa situação aí. Então, assim, independente, está sendo apresentado a vocês o conteúdo que seria trabalhado em sala de aula, tá? O conteúdo está sendo apresentado, vocês estão tendo noção do conteúdo, entendeu? A gente não está conseguindo fazer essas tentativas de produção textual, né? Mas o que seria trabalhado em sala de aula está sendo trabalhado nas aulas online, tá ok? Então, assim, copiem no caderno para que vocês tenham esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida, perguntem lá no Google Class, tá ok? A gente está indo aí para mais uma matéria do terceiro bimestre, texto narrativo, tá? Então, copiem no caderno de vocês, aula do dia 20 de agosto. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens no determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa. Prosa é um texto comum, tá? Que vai um atrás do outro. E nele são narrados, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. Os gêneros textuais a gente já viu esses daí, né? Estrutura da narrativa. O que compõe a narrativa? A apresentação, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. O desenvolvimento, né? Aqui a gente tem a grande parte da história. É desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Temos o clímax, que é a parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa, aquela parte que vai especificar tudo, igual uma novela, né? Normalmente no final da novela vem explicando tudo, todos os segredos são revelados, esse é o chamado clímax. E o desfecho, também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos. Elementos da narrativa. Nós temos o narrador, que é aquele que narra a história. Divide-se em narrador-observador, narrador-personagem e narrador-iniciante. Vamos ver como cada um deles se apresenta no texto narrativo. O enredo trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrola as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Também vamos ver a diferença entre esses dois tipos de enredo. E os personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, onde você tem o protagonista e também o antagonista, e tem os personagens secundários, que são os adjuvantes ou coadjuvantes. Nós temos também como elemento o tempo, que está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data, um momento específico, né? E normalmente bem apresentado isso na narração. O tempo pode ser cronológico ou psicológico, né? Pode seguir um tempo comum, né? Ou então você pode estar indo e voltando, né? Que aí seria o tempo psicológico. Estou no tempo atual, mas aí lá no meio da minha narração entra uma lembrança de 10 anos atrás. Esse seria o tempo psicológico. E tem o espaço também, que é o local ou locais onde a narrativa se desenvolve.
podem ocorrer no ambiente físico, psicológico ou social, tá? E aí, para a aula de hoje, a gente encerra com a estrutura da narrativa e com os elementos da narrativa, tá? Na próxima aula, como eu falei, a gente vai estar dando uma olhada, uma estudada mais a fundo nos tipos de narrador, nos tipos de enredo, né? A gente vai estar especificando melhor algumas partes dos elementos da narrativa. A gente vai estar dando uma olhada melhor nisso aí, especificando melhor isso, tá ok? Né? Então, copiem no caderno, que a matéria é nova, tá? Então, fiquem com Deus e um beijo a todos.